Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Assim é que está escrito, e assim era necessário que Cristo padecesse, mas que ressurgisse dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas de tudo isso. Eu enviarei a vocês o prometido do meu Pai. Mas permaneçam na cidade, até que sejam revestidos da força do alto. Então, Jesus os levou para fora da cidade, perto de Betânia. Ali, ergueu as mãos e os abençoou. Afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida, voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo bendizendo a Deus. O domingo próximo é o domingo da Ascensão do Senhor. Celebramos a solenidade da Ascensão do Senhor e daqui para frente vamos ter ainda uma semana celebrando a festa de Pentecostes, encerramos o tempo pascal. E agora, depois de Pentecostes, vamos começar o chamado tempo comum, né? Embora seja o tempo comum, não significa que é um tempo onde há uma ausência, né? Mas muito pelo contrário, celebrando a vinda do Espírito Santo sobre a igreja, seria o tempo ordinário, né? O tempo do dia a dia,
não estamos dentro de grandes festas, de grandes momentos na vida da igreja, mas é o tempo do dia a dia onde podemos experimentar e onde Deus expressa a sua graça. E aqui nós podemos compreender, por exemplo, quando Jesus diz: quem guarda a minha palavra, as minhas palavras, esse me ama. Quem me ama, guarda as minhas palavras. E aqui Jesus muito claramente fala: são estas as palavras que eu vos falei. E conta a narrativa da cruz. O mistério da cruz está no centro desta passagem, enquanto o mistério da cruz é a revelação plena do amor de Deus por nós. Jesus dizia que o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará e recordará aquilo que eu falei. Nós dizíamos que a ação do Espírito são estas duas ações: ensinar e recordar. As minhas palavras, de fato, o trecho do Evangelho que nós ouvimos domingo começava assim: se alguém me ama, esse então guardará a minha palavra. Que palavras são essas que Jesus dizia? O nosso texto não é propriamente este, mas iniciando por aqui, são estas as palavras que eu vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Esta expressão é uma expressão para falar de toda a Sagrada Escritura, porque a Sagrada Escritura, como se ela fosse dividida, poderia falar... Esta expressão é uma expressão, não é tanto utilizada, mas ela é utilizada, colocando um terceiro elemento que são os salmos, mas normalmente a expressão a lei e os profetas. Então, o que eram a lei e os profetas? A lei e os profetas é uma expressão para dizer a Sagrada Escritura toda fala de mim. Por quê? O que é a lei? Então, a Sagrada Escritura, no tempo de Jesus, para os judeus também, não compreende o Novo Testamento como para nós. Então, elas eram basicamente divididas nesses dois eixos, a lei e os profetas. Então, a lei compreende aqueles 5 primeiros livros da Bíblia que estão sob o patrocínio de Moisés, o livro do Gênesis, o Levítico, os Números, Deuteronômio, e o Êxodo. Então, aqueles 5 livros, eles compreendem o chamado Pentateuco. Então, são os livros da lei, são os livros da Torá, os livros da lei. E a outra parte compreendia, então, aos profetas, Então, para dizer da expressão que toda a Escritura fala de mim, o povo costumava dizer a lei e os profetas. E depois, é claro, esta expressão quer dizer a mesma coisa, só que aqui aparece um terceiro elemento, que são os salmos, uma tripartição da Sagrada Escritura. A lei de Moisés, os profetas e os salmos, que compreende toda a literatura poética e coisa assim. São estas as palavras que eu vos falei, quando ainda estava convosco. Então, abriu-lhes a mente para que entendessem as Escrituras. E aqui, esse é o pequeno contexto do nosso texto. Abriu-lhes a mente. Acontece a mesma coisa que aconteceu com os discípulos de Emaús. No caminho, Jesus utiliza também esses 2 elementos para dizer da Sagrada Escritura e começou a explicar a lei e os profetas, como tudo aquilo que dizia a respeito dele. E depois, no partir do pão, ele abre a mente. Aqui é uma atitude de compreensão para entenderem a Escritura, para que compreendessem as Escrituras. E quais são, então, as palavras que eu vos falei? Ou melhor, qual é a palavra que continuamente devemos lembrar? Qual é a palavra que deve estar sempre na memória e no coração? Então, diz o Senhor, assim está escrito, que o Cristo devia sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia.
Estas são as palavras que devem estar gravadas na memória. Estas são as palavras que devem estar gravadas no coração. Estas palavras são aquelas palavras que hoje, no âmbito catequético, nós chamamos de querigma, o primeiro anúncio. O anúncio de Jesus, de Deus que nos ama, que enviou o seu Filho, que sofreu, morreu por nós e ressuscitou para a nossa justificação. Então, estes são os elementos básicos da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E são estas as palavras que não devemos esquecer. Talvez outras tantas palavras que vêm à nossa mente e tudo mais, mas este é o centro, este é o ponto central que nós não podemos esquecer de modo nenhum. Por que não devemos esquecer este fato? Porque é o fato da cruz que se coloca no centro. É o episódio da cruz. Dentro do nosso texto, é a cruz que está no centro. E podemos olhar para esta cruz, enquanto esta cruz nos faz compreender toda a história da salvação. Sem ela, como chave que abre a porta do entendimento, não podemos compreender. A primeira coisa é que a chave para a compreensão de toda a história da salvação é a cruz, porque a cruz nos faz ver claramente o amor de Deus por nós. Se não nos lembrarmos deste amor, podemos nos tornar tudo menos discípulos do Senhor. É aquele que me ama que guarda a minha palavra de Jesus. Não há como ser discípulos, não há como guardar a palavra sem amá-lo. Mas não há como amá-lo sem antes tomar consciência de que Ele nos amou primeiro. Porque é aqui que se revela o amor. São João, na sua primeira carta, nos lembra justamente isto. Nisto consiste o amor. Não fostes vós que me amastes, mas fui eu que vos amei primeiro, me entreguei. É nisto que consiste o amor. Por isso não podemos esquecer do centro. A cruz é o centro. É aqui na cruz que vemos a misericórdia infinita do Pai. É aqui na cruz que vemos o seu amor que se derrama sobre nós. É aqui na cruz. Ele diz: assim está escrito que o Cristo devia sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia. É verdade, por isso a cruz e a ressurreição. A cruz nos revela a grande misericórdia do Pai por nós, o grande amor de Deus por nós, a tal ponto de dar o seu Filho unigênito para morrer no nosso lugar, para expiar os nossos pecados. E a ressurreição revela, claro, antes de tudo, que Jesus, a divindade de Jesus, e o Pai que o ressuscita dentre os mortos, mas a ressurreição também nos faz ver como é que o Senhor nos oferece o dom do seu perdão. São Paulo nos lembra dizendo, bom, se Cristo morreu e não ressuscitou, então estamos perdendo o nosso tempo. A vossa fé é vã, né? Por isso, é o dom da cruz, é o dom da ressurreição. E eles estão bem no centro da vida cristã. Devem estar sempre diante dos nossos olhos. Não podemos desviar os olhos da cruz, da ressurreição, da Páscoa do Senhor. É por isso que a Páscoa está sempre está sempre no centro da vida cristã, né? Embora, por nós cristãos, talvez seja uma das festas menos consideradas, né? Seja uma das festas até mesmo mais vazias para nós, né? Pode ser que talvez no Círio de Nazaré, na Romaria de Nossa Senhora de Nazaré, né, esteja gente pendurado até pelas árvores em cima dos telhados para ver. E na Páscoa do Senhor é uma consciência que precisamos fazer crescer, né? É uma consciência que precisamos esclarecer, é uma fé esclarecida. Devemos olhar para a Páscoa, é a Páscoa do Senhor. Se não olharmos, se perdermos de vista,
como ponto fundamental da nossa fé, a Páscoa do Senhor, perdemos absolutamente tudo, inclusive Nossa Senhora e tudo mais. Porque tudo depende da Páscoa de Cristo, tudo depende da morte e ressurreição do Senhor. Sem isto, pode jogar fora todas as outras coisas, porque elas perdem todo o seu sentido, né? Até o Natal do Senhor, né? Para que Cristo nasceu? Para morrer e pronto, acabou-se? Bom, então não faz sentido, né, ter uma fé desta. Ou Cristo veio o Espírito Santo, né, na festa de Pentecostes, mas por que vem o Espírito? Como um dom do ressuscitado? Ou qualquer outra festa, né, que nós celebramos. Quais são as outras solenidades que a gente celebra? Corpus Christi, né, por exemplo. Como poderíamos celebrar o mistério do corpo e sangue do Senhor doado se não fosse a Páscoa? Porque é corpo doado, oferecido e sangue derramado na cruz. E é o sangue e depois o corpo glorioso do Senhor na ressurreição, o mistério da Eucaristia. A Páscoa é o centro. A Páscoa é a fonte que sustenta toda a fé cristã. A fé cristã, na verdade, nasce da Páscoa do Senhor, da sua morte e ressurreição. Não pode existir fé cristã se não nasce da Páscoa de Cristo. Por isso, olharmos para a cruz como o sinal da sua misericórdia e para a sua ressurreição como o sinal da nossa justificação, diz São Paulo. Assim está escrito que o Cristo devia sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia. E é isto que o Espírito nos fará lembrar continuamente. É a respeito disso que o Espírito nos ensinará e nos fará compreender. É isto que o Espírito, ao longo dos anos, de todos os séculos, há mais de 2000 anos, vem iluminando e recordando a Igreja. É isto que vivifica a Igreja, é isto que sustenta a Igreja, porque é esta a fonte. Por isso, olhar para a cruz. Este episódio acontece, a última aparição de Jesus, tanto é verdade que depois vai ser narrada a ascensão dele ao céu. E ainda assim, Jesus recorda para eles como é que deveria acontecer. Ele, antes da sua paixão, continuamente falou da sua paixão, né? Ele falou, até uma vez Pedro repreendeu ele, né? Disse, Senhor, tal coisa não aconteça contigo, né? Ele disse, vai para trás de mim, Satanás, porque tu não pensa como Deus, mas como os homens. E Jesus fez o anúncio da sua paixão. E depois da sua ressurreição, lembra novamente este ato, né? Esta ação, assim como também lembra aos discípulos de Emaús, né? Ele começa a explicar que o Cristo deveria sofrer muito, ser entregue, morrer, mas ao terceiro dia ressuscitar. E aqui, após a sua ressurreição, ele novamente lembra aos discípulos este episódio. E que em seu nome fosse proclamado o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, a começar por Jerusalém. Vós sois testemunhas disso. O episódio da cruz, que nos faz experimentar a misericórdia e o amor do Senhor, é também o episódio ou o fato que faz dirimir toda a mentira, que dissolve toda a mentira. Era aquela mentira que nos afastava de Deus. De fato, no Evangelho de João, quando Jesus fala da sua hora, que é a hora da cruz, ele diz, vem chegando agora a hora, e é agora. E o príncipe deste mundo será jogado fora. Quem é o príncipe deste mundo? O príncipe deste mundo é Satanás. E Jesus diz que no momento da hora, Satanás será destronado, será jogado para fora,
será derrotado, como se dissesse, ele será esmagado pelo peso da cruz. Este é o príncipe que Jesus diz é homicida desde o princípio. E ainda mais, dá um outro conceito, um outro adjetivo para Satanás. Ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Por que Satanás é o pai da mentira? Porque desde o princípio ele colocou no coração do homem, plantou no coração do homem uma mentira. Sabe por que Jesus diz que ele é homicida desde o começo? Porque plantando a mentira no coração do homem, o separou da vida. Foi esta mentira que separou o homem da vida com Deus. E o homem não pode mais experimentar a vida justamente porque agora está tomado por esta mentira de Satanás. Qual é a mentira de Satanás? Será que esta mentira ainda é presente nos dias de hoje? Será que esta mentira ainda assola os nossos corações? Uma vez, em casa, tinha a minha prima, que eu considero a minha irmã, porque foi a minha mãe que criou ela por um longo tempo e tudo mais. Ela é bem mais nova do que eu. E aí eu considero minha irmã, por isso que eu chamo a minha irmã. Eu tenho só um irmão de sangue, né? O meu irmão mesmo de verdade é só um de sangue, mais velho do que eu. Mas eu chamo ela minha irmã, né? Até porque eu sempre tive vontade de ter uma irmã, né? E aí, como a mãe dela, por muitos anos, teve que fazer um tratamento, e ela era bebezinha, né? Teve que fazer um tratamento no Rio de Janeiro. Ela passou muitos anos para lá. E foi a minha mãe quem criou, junto com a minha avó. Então, considero minha irmã. E aí, ela já tem um filho e tudo mais. Mas, uma vez ela dizia assim, olha, não faz isso, né? Pro meninozinho, né? Não faz isso porque o papai do céu vai brigar contigo. Ele vai ficar muito zangado contigo. Eu disse, você não fala isso para o teu filho. Esta é a pior coisa que você possa dizer para uma criança. Desde cedo, você incute um medo na criança, um medo de Deus. Como se Deus fosse um monstro. Como se Deus fosse a pior das pessoas do mundo. Como Deus fosse aquele que vai te castigar porque tu faz o mal. Esta é uma herança diabólica. Esta é uma herança que Satanás deixou para nós. Desde o princípio, quando ele começou a enganar Adão e Eva, esta herança foi sendo repassada ao longo dos tempos. E temos medo de Deus. O Senhor Jesus nos revela uma outra face do Pai. O Senhor Jesus nos revela verdadeiramente quem é o Pai. Misericórdia. O Pai, ou Deus, também que envia o seu Filho, é aquele que é capaz de entregar o seu Filho unigênito às nossas mãos para demonstrar o seu amor. Deus é aquele que se deixa traspassar as mãos e os pés e o lado por nosso amor. Sem descer da cruz e exterminar a todos. Deus é misericórdia. Deus é amor. E para nós é difícil ainda hoje, é difícil pensar Deus assim. A gente pensa Deus, a gente quer se aproximar dele, mas ao mesmo tempo há sempre um pensamento que nos assola. Deus irá nos castigar pelo mal que fazemos. Às vezes é porque é mais fácil para nós compreender assim. É mais cômodo para nós compreender um Deus assim. Credo, Padre, mas um Deus assim não assusta? Não, mas é mais cômodo. É mais fácil que eu faça uma besteira e depois, por exemplo, fiz uma besteira. Aí, sei lá, aconteceu, por conta da besteira que eu fiz, aconteceu alguma coisa que está me fazendo sofrer. É mais fácil que eu diga, não, Deus fez assim. Deus está se vingando de mim. Deus está me punindo por isto. É mais fácil do que eu bater no peito e dizer, eu fiz uma besteira. E isto é consequência da minha besteira. Isto é consequência do meu pecado. Eu fiz.
né? E como dizia o profeta, a nós, Senhor, resta-nos vergonha na cara e a ti misericórdia. Às vezes é difícil pensar, é mais fácil dizer, não, Deus está me punindo, pronto, porque quando eu coloco a culpa em outro, né, é mais fácil, parece se tornar mais fácil caminhar. Mas não é verdade. Também no diabo, né, às vezes, o diabo tem também a costa... É claro que nas más coisas há sempre uma influência diabólica, né? Ele sempre nos sugere o caminho do mal, nos oferece o caminho do mal. Mas, né, não posso dizer que a besteira que eu fiz, o erro que eu fiz, foi porque o diabo me obrigou a fazer, pelo amor de Deus. Tá? Ele pode ter me sugerido, ele pode, como uma influência, o espírito do mal existe, é verdade, o diabo existe, e pode nos direcionar para o mal. Mas será sempre, no fim das contas, será sempre uma escolha nossa, é uma escolha pessoal e livre, né? Satanás não pode obrigar ninguém. Se Deus, que é Deus, não obriga ninguém, como diz a vovó, avará o bicho, não? Portanto, é a imagem de Deus que temos, que nos afasta. É a mentira que Satanás plantou nos nossos corações, que nos afastou de Deus. É a falsa imagem que Satanás nos sugeriu, que nos afasta de Deus, que nos faz ter medo de Deus e que o Filho faz mostrar de outro jeito. Faz-nos olhar para Deus na cruz sem medo. Agora podemos nos colocar diante de Deus sem medo. Quem terá medo de um Deus crucificado, aparentemente impotente? Quem terá medo de um condenado que foi hasteado numa cruz? Quem terá medo de alguém que simplesmente parece aos nossos olhos impotente? Muito pelo contrário, até escarneciam dele, né? Mas o Filho de Deus, desce da cruz, bora. Acreditaremos em ti. É aí aos pés da cruz que cessa o nosso medo. Olhar para Cristo na cruz e fazer com que cesse a nossa fuga de Deus. Porque pode ser que a nossa vida também acabe sendo uma constante fuga por medo de Deus. É por isso que Jesus diz, eu vos chamo meus amigos, porque vos dei a conhecer o que o Pai me revelou. O que o Pai me revelou? O seu amor. E eu revelo a vocês este amor do Pai. Eu não vos chamo servos, porque o serviço, o servo, implica, primeiro, não fazer parte da vida do patrão. E segundo, uma clara consciência de distinção, onde o patrão está acima do servo e oprime o servo. É claro que hoje talvez a gente poderia dizer de um outro modo, mas não é tão diferente assim. Mas naquela época eles estavam falando de servo mesmo, não daqueles escravos. Medo do patrão. Deus é Pai. E isto nunca podemos esquecer. Por isso nunca podemos tirar os olhos da cruz, porque lá se faz ver nitidamente, claramente o amor de Deus por nós. A que ponto Deus chega por nós? Faria assim um patrão? Jesus até um dia deu um exemplo, né? Disse, quem é que de vós, chegando cansado, o vosso servo chegando cansado do campo, diz para ele, senta-te à mesa que agora eu vou te servir. Não diz antes para ele, serve-me, depois que eu comer e beber, tu te serve e come. O medo supõe castigo e o medo sempre nos afasta. O medo é sempre sinal de uma relação que não é uma relação plena, uma relação que envolve, uma relação onde se conhece um ao outro, onde coração fala ao coração. Tanto é verdade que as primeiras expressões, quando há aparições, na Sagrada Escritura, uma das primeiras expressões é qual? Que foi que disse o anjo a Maria? Não tenhas medo, Maria.
Não tenhas medo, porque o medo não te faz participar, o medo te faz esconder, o medo te faz ir longe daquele que é objeto do teu medo. Por que não devemos... É claro que aqui não estou dizendo que não se deve respeito a Deus, pelo amor de Deus, todo mundo sabe disso, mas o que eu estou dizendo é não ter medo de Deus, porque ter medo de Deus significa que andamos nos escondendo dele, andamos longe dele. Quando é que temos medo? Quando achamos que vamos sofrer de algum modo uma penalidade. E isto pode nos afastar. Foi isso que Satanás sugeriu a Adão e Eva. É verdade que Deus disse para vocês não comerem de nenhum fruto da árvore do jardim? Eva disse, não é verdade. Ele disse que a gente pode comer de todos os frutos, menos da árvore do centro do jardim. É mentira. Deus sabe que o dia em que dele comerdes, sereis como ele, conhecedores do bem e do mal. É mentira. Deus é mentiroso, Deus é egoísta, Deus é vingativo. Qual é a primeira atitude de Adão e Eva depois de terem dado ouvido à mentira de Satanás? Esconder-se. Por que esconderam-se? Qual é a resposta de Adão? Porque tive medo. Porque tive medo. Eu estava nu, tive medo e me escondi. Eu tenho medo de ti. Por que antes Adão não tinha medo? Porque diz a narrativa que Deus ia passear, né? Era com eles, assim, uma tarde bonita, eles iam passear no jardim. Por que antes Adão não tinha medo? Porque ele não tinha dado ouvidos a Satanás. Aqui tem uma expressão, Adão está nu e tem medo. Aqui Jesus vai usar uma outra expressão a respeito do Espírito. Por isso permanecei na cidade até serdes... O que quer dizer a palavra revestir? Vestir algo que agora estava nu, mas uma vez já estava vestido. Quem faz isso? O Espírito da verdade, não o Espírito da mentira. O Espírito da mentira, vamos usar essa expressão, o Espírito da mentira rasgou a veste que estava sobre Adão e Eva. Por isso agora eles se reconhecem nus. A mentira que Satanás plantou no coração do homem rasgou aquela veste de santidade da relação na vida com Deus, que deixa o homem completamente nu. Ele agora pode ver a vergonha do seu pecado, ele agora pode ver a vergonha da sua miséria, mas o Espírito da verdade nos revestirá, nos dará novamente uma veste que foi tirada de nós, uma veste que foi manchada e rasgada, cobrirá a nossa vergonha. De que modo? Jesus diz, em meu nome fosse proclamado o arrependimento e a remissão dos pecados. Agora a ação deste Espírito é a ação que nos reveste da santidade, nos reveste da graça, daquela veste que nós tínhamos perdido. E nos revestindo, agora podemos olhar para frente, sem nos curvar, como fez Adão sobre a sua miséria. Por isso, meus irmãos, lembrar estas palavras não significa lembrar, como já falamos na missa, também falamos na escola da palavra, não significa decorar um trechinho. Isso daqui não serve para muita coisa, você decorar um trechinho. Lá em Jeremias, não sei o que, Deus disse, honra não sei o que mais. Deus não sei o que mais falou assim. Não significa isto. A memória das palavras do Senhor é uma vivência. Por isso que Jesus, no versículo 48, diz assim, vós sereis minhas testemunhas. Não é que vocês darão testemunho, mas vocês serão minhas testemunhas. Não sei se dá para entender a diferença entre uma coisa e outra, não?
Jesus não disse que vocês vão dar testemunho dele. Jesus disse que vocês são o testemunho dele. É diferente. Uma coisa é eu dar testemunho sobre alguma coisa. É alguma coisa que eu vi, mas esta coisa pode dizer respeito a mim ou não. Não é verdade? Então, se eu estou passando ali na rua, né? Aí de repente o carro bateu a moto. Eu vi. E aí eu vi que foi o cara da moto que parou com tudo e o carro bateu. Aí eles começam a discutir, porque depois cada um quer ter razão, né? Não foi tu que bateu, porque tu não veio. Não, foi tu que parou e tal. Começa a brigar. E você é testemunho, mas aquilo não lhe diz respeito. Então isso não vai influenciar na sua vida. Você chegar à polícia, você diz, olha, foi o cara da moto que parou aí de repente e aí o cara bateu nele, não foi, pronto. Depois vai embora para sua casa, pega o depoimento, foi embora. Mas Jesus não diz de dar um testemunho, mas Jesus diz de ser o testemunho. Por isso ele usa essa expressão, vós sois testemunhas disso. Não só pelo fato, é claro, pelo fato de terem visto o que aconteceu, escutado as palavras do Senhor, visto as suas ações, terem acompanhado ele, é verdade, antes de tudo isso daqui, mas também vós sois. Não é dar, mas ser. Esta é a diferença, não? Por isso, quem é que dá testemunho? A nossa vida, poderíamos dizer assim, para compreendermos melhor. Quem é que dá testemunho do amor de Deus por nós? Quem é que dá testemunho do amor de Cristo por nós? Quem é que dá testemunho desta doação total de Deus por nós? A nossa vida. É ela que dará testemunho. E de fato o é. Nós não fazemos distinção quando alguém fala uma coisa, mas faz outra totalmente diferente. A gente não começa a dizer, olha fulano, fala, mas na hora de fazer não faz. A gente não faz isso. Por quê? Porque uma coisa é dar testemunho, outra coisa é ser testemunho. Então o que o Senhor nos pede, antes de tudo, é ser testemunha. Vós sois testemunhas disso. É a vida, é a atitude, é a fé que você professa, é ela que dá testemunho. É ela que fala, ainda que você não diga. Tudo bem, pode dizer com as palavras, mas ainda que você não diga com as palavras, ela dá testemunho. Uma vez um frei me contou uma história de São Francisco de Assis. Não sei porque eu não tenho muitos livros, não tenho nenhum livro de Francisco de Assis, né? E não cheguei a ler coisas sobre a sua vida e tudo mais. E como ele era um frei capuchinho, certamente ele foi obrigado a ler, né? A história da vida de São Francisco. Um noviciado e tudo mais. Mas ele me contou um episódio, né? Eu lembro dessa coisa aqui. Ele contou um episódio que uma vez Frei Francisco, né? São Francisco de Assis, Frei Francisco chamou o Frei Leão para fazerem um anúncio do Evangelho, vamos dizer assim. Né? Eu não sei se eu vou ser fiel à história nas palavras, né? Mas o sentido é esse daqui. Convidou o Frei Leão para fazer um anúncio do Evangelho, anunciar o Evangelho, fazer uma pregação, uma espécie de pregação. Quando eles chegaram na cidade, eles ajudaram um aqui, ajudaram um homem que estava carregando alguma coisa ali, ajudaram uma mulher que estava precisando bem ali, ajudaram um pobre, não sei o quê, ajudaram, deram comida e não sei o quê, foram ajudando. Quando chegou no fim do dia, Francisco disse para o Frei, vamos embora. Mas o Frei voltou meio contrariado, né? E depois ele perguntou para Francisco assim, tu me chamaste porque a gente ia fazer uma pregação, um momento de pregação e anunciar o Evangelho e tudo mais. Mas saímos por aí, ajudamos todo mundo e não fizemos nada daquilo que nós deveríamos fazer. E agora a gente está voltando. E Francisco olhou para ele e disse assim,
se o nosso exemplo não evangelizou, não serão nossas palavras que o farão. Então, ele tomou consciência de uma coisa, não? Se não são os gestos, se não é a vida mesmo, a vida vivida, se não é aquilo que nós fazemos e vivemos, se não é aquilo que somos, que dá testemunho do Evangelho, disse Francisco, não são nossas palavras que farão. Então, vamos tomar o mesmo pensamento de Francisco, né? A respeito do testemunho, né? Se não são as nossas vidas que convencem, se não é a nossa vida e nossa atitude que convence, se não é a nossa vida que é um testemunho, não serão nossas palavras, né? Elas não terão força alguma. Em seu nome é proclamado este dom. Em seu nome é dado o dom do perdão. Mas não é dado para um ou para outro. Vocês lembram que a semana passada nós escutamos todo o problema que aconteceu na comunidade cristã? Que alguns, até escutamos a mesma leitura, escutamos domingo, ontem, né, na missa, que dizia assim, que alguns vindo, né, do judaísmo chegaram com os cristãos vindo do paganismo e disseram, olha, se vocês não se circuncidarem, vocês não serão salvos. E aí é mandado uma cartinha para eles, né? Olha, nós sabemos que alguns dos nossos foram aí no meio de vocês e disseram estas coisas. Nós queremos dizer que eles estão falando besteira, que eles não estão falando aquilo que nós mandamos falar ou aquilo que nós ensinamos. Mas como a comunidade fechou-se, este é um dom oferecido a todos. Quem não se abre na acolhida do perdão, quem se fecha para o perdão, este não pode experimentar o amor do Senhor. Por isso, o perdão é dado a todos. A remissão dos pecados é concedida a todas as nações, a todos aqueles que acolhem. Por isso, a comunidade cristã é convidada a não se fechar em si mesma. A igreja é convidada a sempre sair, ir ao encontro. É por isso que o Papa Francisco diz, né? Eu prefiro uma igreja quebrada, enlameada, porque saiu, do que uma igreja totalmente limpinha, na beca, bem passada, né? Porque não saiu, foi incapaz de sair. Fechou-se em si mesma. Mas o problema é de que quando se fecha em si mesmo, não se pode mais experimentar o amor do Senhor. Este é o problema. Por isso, somos convidados a nos lançar para a frente, somos convidados a ir ao encontro dos outros. O perdão que é dado em nome de Cristo, vós sois testemunhas disso. Mas toda esta realidade, toda esta missão, tudo isso acontece, só pode acontecer por ação do Espírito. Eis que eu enviarei sobre vós o que o Pai prometeu. Quem é aquele que o Pai prometeu? O Espírito Santo. Por isso permanecei na cidade até serdes revestidos da força do alto. E aqui nós temos aquela imagem. Já fomos revestidos, cada um de nós fomos revestidos. Cada um de nós que nasceu de novo pela água e pelo Espírito Santo, fomos revestidos pela força do alto. No batistério da catedral tem 7 degraus que vão descendo, são os 7 pecados capitais. Depois 7 degraus que vão subindo, são os 7 dons do Espírito. Porque quem nos reveste para uma vida nova é o Espírito, que nos reveste com os seus dons. É a vida nova que de Deus perdemos por causa do pecado, mas que o batismo nos lava. Tanto que São Paulo lembra dizendo, o batismo não serve para lavar as impurezas do corpo, porque um toma banho e tira as impurezas do corpo, mas ao mesmo tempo que o batismo nos lava da impureza da alma, nos lava da impureza do pecado, nos reveste
com a graça e a força do alto. A veste que tínhamos perdido, a vida que tínhamos perdido, nos é dada pela graça da água e do Espírito Santo. Tanto é verdade que no rito do batismo, nós, quando somos batizados, vestimos uma roupa branca, não é verdade? E aí, normalmente, o padre diz assim: queridas crianças, né? Ou o bispo fala para os adultos, vocês foram revestidos pela graça de Cristo. Por isso trazeis esta veste branca. Guardai sem mancha, né, para a vida eterna, esta veste. Vossos pais, aí com as crianças é assim, né? Que vossos pais e padrinhos vos ajudem a guardar, né, sem mancha para a vida eterna. Este é o dom do alto, o dom que nos reveste, é o dom que cobre as nossas vergonhas, é o dom que nos faz, é o dom da verdade derramado sobre nós, é a força do alto, é o Espírito quem nos faz aproximar do Pai, justamente para conhecer verdadeiramente quem é o Pai. É Ele quem nos lembra como o Pai nos ama, como em seu Filho nos deu um atestado do seu amor. E depois, no sacramento da reconciliação, também, vocês sabem que é justamente pela ação do Espírito Santo que se dá o perdão, porque às vezes esta veste que recebemos no batismo não consegue ficar sem manchas, né? A gente de vez em quando se joga na lama, né? Igual aquele era um menino, era um menino que o Espírito jogava no fogo, na água, né? Um menino, né? Que o pai disse: Senhor, olha que este Espírito já fez muita coisa, ele já tentou matar ele, já jogou ele no fogo, outra vez já tentou afogar ele. É como o pecado, né? O espírito do mal, que vez ou outra nos tenta matar, vez ou outra não, sempre, não? Tenta nos matar daquela vida com Deus, nos separar da vida com Deus. Esta é a morte, não? E nos lança, quantas vezes nos lança na água, na lama, no fogo, né? Nos faz nos queimar, faz tentar se afogar dentro das próprias misérias, nos faz nos sujar, nos lança. Mas este Espírito de Deus expulsa fora. Tanto que o padre, na hora que vai dar a absolvição, né, ele diz: Deus, Pai de misericórdia. Olha como é a oração do perdão, né, dado por Deus. Deus, Pai de misericórdia. E aí o padre lembra uma coisa que para nós deve ser inesquecível. Qual é? Que reconcilia, mas uma coisa inesquecível. Qual é? Acabamos de falar. Começamos falando disso daqui. E disse que a gente jamais poderia esquecer. O que é? A cruz. A Páscoa do Senhor. Né? Não podemos esquecer. Jamais. Isso daqui não pode esquecer. Você esqueceu a fé. Né? É isso aqui. Isso aqui é inesquecível. Por isso que se diz: Deus, Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição do seu Filho reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados. Te conceda pelo ministério da Igreja o perdão e a paz. Mas veja como é a oração. Veja como é a oração. Deus Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição do seu Filho reconciliou o mundo consigo. Revelou o seu perdão, deu-nos o dom do seu perdão, revelou o seu amor pela morte e ressurreição do seu Filho. E enviou o Espírito Santo para esta ação, envia a força do alto para vos revestir. Esta força é a força que guia a igreja. Por isso diz: vós sois testemunhas disso. Os profetas anunciaram algo que ia acontecer. Jesus, o Filho de Deus, aponta o caminho nos ensina o caminho para ninguém vai ao
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Por isso Jesus ensina o caminho para ir até o Pai. E no Antigo Testamento, os profetas e todos sempre ensinaram também um caminho para ir. Mas no tempo da igreja, que são os tempos de hoje, eu queria aqui que vocês entendessem. Se ficar alguma dúvida, vocês perguntem. Não é que nós estamos agora para um caminho, para ir para algum lugar, como se nós estivéssemos caminhando para ainda chegar em algum lugar, mas estamos vivendo aquilo que é a plenitude do Filho, aquilo que o Filho revelou, a vida que o Filho revelou, tudo o que o Filho nos revelou, agora é vivência no tempo da igreja. Não é que a gente vai ter que caminhar para esperar ainda uma outra coisa. Tudo foi dito e revelado pelo Filho. E agora o tempo da igreja é o tempo da vida, é o tempo da vivência. E é o Espírito quem nos faz viver aquilo que foi revelado. Por isso que ele diz de ser testemunha. Vós sois minhas testemunhas. Não sereis minhas testemunhas, não dareis testemunho, mas sois. Porque tudo o que foi ensinado e revelado da parte do Pai, de Deus, é isto que tem que viver. Não se espera mais alguma coisa. Não é mais o tempo da espera. Já foi o tempo da plenitude, agora é o tempo da vivência. É o tempo do Espírito. É o tempo da igreja. Depois levou-os até Betânia e, erguendo as mãos, abençoou-os, e enquanto os abençoava, distanciou-se deles e era elevado ao céu. E estavam continuamente no templo louvando a Deus. Uma última coisa para nós terminarmos aqui. A solenidade da Ascensão e, portanto, este trecho do Evangelho não deve nos fazer supor que Jesus era um balãozinho cheio de gás hélio. Ninguém deve supor que foi isso que aconteceu com Jesus, tá? Que Jesus, igual um balãozinho, foi subindo, até que ele sumiu no céu, né? Para onde foi Jesus? Ninguém sabe. Ele foi subindo até que sumiu. Ascensão, de fato, pela palavra, né? Ascender quer dizer subir, elevar-se. Mas a ascensão não deve supor uma ausência de alguém que foi embora. Foi embora, foi lá para o céu, pronto, não está mais aqui no meio de nós. Ascensão não quer dizer isto. Não quer dizer uma ausência, mas quer dizer uma presença diferente. É claro que ninguém pode dizer assim, olha, eu encontrei, olha aqui, Jesus apareceu aqui, oi Jesus, boa noite, tal, Jesus, apareceu aqui, gente, boa noite, todo mundo, vocês que estão aí na escola da palavra, uma boa noite para você, não. Mas quer dizer de uma presença. Por isso, ascensão não quer dizer ausência porque Jesus foi embora para o céu. Quer dizer uma presença diferente. Por isso, não é que os nossos olhos possam... não é uma presença que os nossos olhos a gente pode tocar agora e tudo mais, mas é uma presença onde os nossos olhos não veem, mas o coração é capaz de sentir. Uma presença viva e real, que teus olhos não podem ver agora, mas que está aqui conosco. O fato de estarmos ouvindo a sua palavra, para acolher esta palavra, para que façamos uma anamnese, uma lembrança, uma recordação destas palavras, para uma vivência plena de nossas vidas, só pode ser feita com a presença do Senhor ressuscitado no meio de nós. Por isso isto que acontece por uma presença. Se não fosse isso, não estaríamos aqui. Não seríamos reunidos também na Eucaristia. É esta presença viva, real de Jesus no meio de nós, do Senhor ressuscitado, que nos reúne.
É verdade que os nossos olhos não podem, os nossos sentidos não podem captar. Só o coração é capaz de sentir. Por isso, embora a narrativa diga que Jesus subiu, não significa dizer que foi embora, para longe, que olha lá de longe para nós. Mas pense como numa presença diferente, uma presença diferenciada, de quem continua. É como no final do texto dos discípulos de Emaús, quando diz que Jesus desapareceu. Não é? Não diz assim, né? Depois que partiu o pão, Jesus desapareceu. Como? Como faz o Mr. Como é o nome daquele que era mágico famoso? Mr. M, Jesus fez um truque de mágica, Disse, pegou o pão, se escondeu atrás, disse as palavras mágicas, sei lá, abracadabra. Quando partiu o pão, não estava mais Jesus, só caiu um pedaço de pão já em cima da mesa. Não é isso. Se diz de uma presença diferente, é uma presença que agora está dentro dos discípulos, está no coração dos discípulos, e é isto que faz arder os seus corações. Por esta certeza que tem dentro. Vamos rezar na página 135 do nosso livrinho. Vamos rezar juntos aquela oração, rezar e contemplar a palavra de Deus. Senhor Jesus, Tu não abandonas os Teus discípulos ao seu destino. Não os deixas enfrentar sozinhos os riscos e as fadigas da missão que lhes confiastes. Antes, subindo ao céu, Tu podes estar próximo de cada um deles e de cada um de nós. Certamente a Tua presença, Senhor ressuscitado, não se impõe a ninguém, mas àqueles que Te procuram, àqueles que Te acolhem, aqueles que desejam colocar em prática a Tua palavra, podem contar contigo e em cada momento da existência e em cada conjuntura da história. Agora todo homem e toda mulher, de toda a nação e de todos os tempos, podem encontrar-te vivo no seu caminho, porque Tu vens ao nosso encontro através da Tua palavra, guardada nos Evangelhos, palavra que ilumina e desperta os nossos corações, porque Tu continuas a doar-te como pão bom, que dá a vida eterna, porque Tu nos visitas através dos nossos irmãos e especialmente naqueles que esperam por ajuda. Peçamos a Maria que nos ajude a acolher esta graça de Deus em nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Era preciso que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos, e em seu nome fossem anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todos os povos da terra. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força, minha rocha, meu refúgio e salvador. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, minha força e poderosa salvação.